dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Gratidão ao nosso coração, pelo nosso Deus, né? Amor assim jamais existirá. Jesus tomou o nosso lugar. Que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Não deixemos de ter esse sentimento, irmãos, né? Estamos aqui por causa do Senhor Jesus. E através dele, nós vamos até o Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia, Salmos 23, texto muito conhecido da palavra do Senhor. E vamos fazer, nesta manhã, reflexões bíblicas sobre este salmo, que deixa muito claro a relação que Davi tinha com Deus, chamando Deus de seu pastor e se colocando como ovelha do Senhor. Texto conhecido, né, irmãos? Que Deus nos ajude a tirar um pouquinho de água aqui, dessa rocha tão conhecida que é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. Acredito que a maioria de nós sabe dizer de cor esse salmo, né, pastor? Salmo 23. A Bíblia tem alguns textos bem conhecidos, e quem sabe mais lidos, né, ao longo da vida. Por exemplo, no Pentateuco nós temos a Shema, e ali temos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos marcaram o povo de Israel e toda a história da cristandade fica valendo, e nós sempre estamos estudando sobre isso. No Novo Testamento, quem sabe um dos textos mais lidos é a oração de Mateus 6, que Jesus ensinou aos discípulos, né, que tão comumente hoje chamamos de Pai Nosso. Quem não sabe dizer de cor também a oração do Pai Nosso, um texto muito lido. Mas nos Salmos, respeitando o Salmo 92, que o nosso pastor leu nesta manhã, o salmo mais lido certamente é o Salmo 23, Salmo 23. Interessante pensar como a cultura judaico-cristã, irmãos, influencia teólogos, historiadores e filósofos. O filósofo Luiz Felipe Pondé, no programa Linhas Cruzadas, quinta-feira passada, na Rede Cultura, estava o tema que era abordado, o tema de virtudes. Mas ali, no meio da conversa que ele tem com uma jornalista, ele mencionou a cultura judaico-cristã, e citou Davi como alguém cujo coração estava presente nas suas atitudes virtuosas. É incrível. Esses filósofos e historiadores não creem em Deus, pastor, mas em suas palestras e reflexões sempre citam as Escrituras. Interessante pensar nisso, né, irmãos? Vejamos o Salmo 23 sobre essa perspectiva de pastor e ovelha. Em primeiro lugar, primeira reflexão, o pastor Davi. Por profissão, desde jovem, Davi foi pastor de ovelhas, a gente conhece a história. Quando Deus manda Samuel à casa de Jessé, e para dar a ordem para Samuel ungir um dos filhos de Jessé como rei em Israel, no lugar de Saul, depois que todos passaram e Samuel percebeu que Deus dizia, não é esse o rei, não é aquele o rei, Samuel perguntou, são esses todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta das ovelhas, do rebanho.
Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Tomar conta do rebanho é o trabalho do pastor. No capítulo 17 de 1 Samuel, nós lemos uma história interessante sobre uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. E ali se levantou um guerreiro muito forte, de 2,90 metros, chamado Golias, que desafiava todos os dias para que um soldado de Israel o enfrentasse, para que não precisasse haver uma guerra entre os exércitos. Bastava que um enfrentasse Golias, e nessa luta, quem vencesse, a outra nação se tornaria escrava. Uma situação difícil, complicada, e Saul foi junto com o exército, acampou, e os filisteus estavam do outro lado, e todos os dias essa afronta acontecia. Conhecemos a história. Mas um dia Jessé, pai de Davi, manda que ele vá ao campo para ver como estão os irmãos e levar alguma comida, algum agrado para eles e alguns líderes. E Eliabe, um dos irmãos de Davi, quando viu, disse assim para Davi: o que você está fazendo aqui? Não deveria estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Davi era o pastor das ovelhas ali, do pai dele. Contudo, irmãos, quando nós lemos o verso 20 desse mesmo capítulo, Davi diz assim: Davi deixou as ovelhas com outro pastor, e na manhã seguinte partiu bem cedo. Então fica muito claro que as ovelhas não ficaram abandonadas. Davi deixou alguém no lugar para obedecer o pai e ir até o campo de batalha. Em 1 Crônicas 11:12, há uma palavra de Deus a Davi sobre a sua vida, sua chamada, e diz assim: no passado, quando Saul era rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor, seu Deus, lhe disse: você será o pastor do meu povo, Israel, será o líder do meu povo. O jovem pastor de ovelhas Davi, anos depois, passou a ser não só o rei de Israel, mas o pastor de Deus para a nação de Israel. Davi foi um homem diferenciado, irmãos. Nós conhecemos a história, sabemos disso. Ele foi sincero, temente a Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo, falando, e Lucas registra isso em Atos dos Apóstolos, ele vai dizer assim: mas Deus removeu Saul, tirou Saul do reinado e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, fará tudo o que for da minha vontade. Então veja que coisa importante, né? A gente olha para Davi e aprende com ele que é importante inclinar o coração totalmente para o Senhor, sermos sinceros com Deus na nossa busca do Senhor. Aí segue e diz: e Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel, conforme sua promessa. Paulo faz um link entre Jesus e Davi. Davi, o rei e o pastor de Israel. Jesus, descendente de Davi, o Salvador de Israel. Irmãos, Davi sabia a rotina de um pastor, né? Ele era pastor. E ele vai expressar isso na sua relação com Deus, no Salmo 23. A ovelha precisa de um aprisco. Você está num aprisco. O pastor Pedroso sempre destaca, né, a importância de estarmos juntos, estarmos congregando, estarmos nesse lugar, né? Estamos aqui porque amamos a Jesus e gostamos desse lugar. Vinha vindo no caminho, ouvindo um pouco lá o culto online na rádio da PIB. A PIB está completando 108 anos agora esse ano. E as pessoas que estão lá servem a Deus lá, porque certamente gostam de ir lá. E assim, mas nós precisamos estar dentro de um lugar, de um aprisco, isso é importante. Não é? E que mais que nós precisamos? Precisamos de alimento, precisamos de água, de riachos tranquilos. Veja o contexto, irmãos. O que é um riacho tranquilo? A ovelha vai beber água, o pastor está junto com ela. Se o lobo vem, ela não consegue beber água, ela se estressa, ela sai correndo. O lobo vem e atrapalha essa tranquilidade. Nós precisamos de tranquilidade espiritual. E sabe, irmãos, isso não vem assim do conhecimento humano, ou da gente se conhecer melhor como ser humano.
Existem tantas filosofias. Eu vinha vindo para cá e tinha uma placa grande, gnosis, autoconhecimento. Pessoas estão estudando, procurando melhorar com o ser humano, mas isso não tem efeito se não há uma relação pessoal com Deus, amados. Então, nós precisamos de alimento do Senhor para a nossa vida. Jesus faz uma relação interessante no Evangelho de João, capítulo 10, sobre o lobo e o pastor, e ele até usa uma expressão sobre a questão da diferença do pastor sincero e daquele que somente está ali como um empregado. João 10, 12 vai dizer assim: o empregado foge quando, na minha versão fala empregado, irmãos, outras versões é outra palavra, não lembro agora qual que é a outra palavra. Não, mercenário, compara o empregado com o mercenário. O empregado foge quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas, porque elas não lhe pertencem, e ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Então Jesus se apresenta ali como o verdadeiro pastor, não é? Então, lógico, temos pastores aqui, eu sou pastor, o pastor Gil, os pastores. A gente sabe muito bem que o pastorado não é uma profissão, é uma missão. E qualquer pastor, de qualquer denominação, se começar a viver o pastorado como profissão, perde o foco. Quem está entendendo, diga amém. O povo de manhã fica muito frio, pastor, não responde o negócio aqui. Responde um pouco mais aqui, irmãos, para nós, né? Então, isso é importante, irmãos. Então, vamos aplicar esse primeiro pensamento. É sublime e é um privilégio ser escolhido por Deus para cuidar das ovelhas. É um privilégio. E é um desafio, certamente. Segunda reflexão desta manhã, nesse texto, é pensar em Deus e Jesus, como supremo pastor. Então, Davi, no Salmo 23, ele fala, o Senhor é meu pastor. Então, ele está chamando Deus e a fé do Antigo Testamento como o pastor da vida dele, né? Então, é uma relação pessoal. Isso é muito importante, irmãos, né? Importante. A tua relação com Deus, a minha, é individual. Aqui nós congregamos, aqui nós repartimos dons, aqui nós nos alegramos juntos, aqui nós professamos a fé em comum da igreja, mas a tua relação com Deus é lá, a tua intimidade, a tua busca, é você e Deus, é uma relação pessoal e precisa ser desenvolvida. Então ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor, e o que isso implica? Várias coisas boas. Primeiro, não terei falta de nada, ou nada me faltará, dando a ideia de que Deus supre. Como diz o Léo aqui, Deus é bom na alegria e nas horas que a gente está passando por tribulação, Deus é bom e continua sendo bom. Serei nutrido, alimentado por Deus. Veja, irmãos, aqui também não estamos falando só da igreja e do pastor que alimenta, Deus nos alimenta individualmente. Ele me faz repousar em verde pasto e me leva para junto de riachos tranquilos. Outra coisa, serei renovado e ensinado sobre a justiça de Deus. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. O Evangelho é a justiça de Deus, né? Nós somos justificados em Cristo. Então é maravilhoso servir a este Deus. Serei protegido sempre pelo Senhor. Davi tinha essa certeza, essa relação com Deus, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte. O pastor citou a manhã escura, sem sol, com neblina, mas na vida há momentos difíceis, né? Parece que tudo se fecha, que o tempo escurece, que a chuva não para de cair, no sentido espiritual, ou da nossa caminhada, ou da relação familiar, ou de dificuldades no trabalho. Então, meus irmãos, Deus está conosco, segura a nossa mão, como um pastor vai com um cajado para nos ajudar e dar solução, porque Ele é o nosso Deus. Glória a Jesus, irmãos. Glória a Jesus, Ele é o nosso Deus. E serei participante da bondade e do amor de Deus. Eu estou falando serei porque para mim é para você, seremos, né? Seria melhor dizer. Certamente a bondade e o amor me seguirão
todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Então, né, é uma troca. Deus está conosco, Ele anda com a gente vem para a casa dEle agradecer. Prestar culto, adorar. Talvez alguns estejam online, talvez alguns vão ouvir esse culto num outro momento, mas faça da sua casa, no momento do culto, um lugar de adoração. Sirva ao Senhor também online, que é uma possibilidade hoje, mas evidentemente, né, que é muito bom a gente poder estar junto na presença do Senhor. Jesus Cristo, irmãos, Filho de Deus, lá no Novo Testamento, ele assume o protagonismo de ser o pastor de Israel, o nosso pastor, de todos aqueles que nele crescem. Ele diz: eu sou bom pastor, o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O que a pastora cantou hoje, né? Que ele deu a sua vida por nós. Jesus morreu na cruz do Calvário, entregou a sua vida para a nossa salvação, verteu sangue precioso para nosso perdão. Não é maravilhoso isso, irmãos? Ele sofreu para nos dar a vida eterna, ressuscitou ao terceiro dia para que possamos ressuscitar. Esta é a mensagem do Evangelho. Fora qualquer outra situação de religiosidade, ou de outras coisas que nós cremos, ou normas que temos, regras de conduta moral, a base do Evangelho é esta maravilha que Jesus realizou por nós. Tudo começa nisso, e nós precisamos crer no Senhor. Eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim viverá, mesmo depois da morte. Quando Jesus falava, irmãos, de suas ovelhas, ele não estava somente pensando na casa de Israel, né? Porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam. A gente sabe que a promessa de Deus começa lá com Abraão, então tem toda uma relação da igreja do Novo Testamento com o povo de Israel. É a cultura judaico-cristã que acompanha a nossa vida. Mas Jesus não estava pensando só no povo de Israel, ele pensava nos gentios, ele pensava em todos que precisavam de salvação, de arrependimento, de mudança de vida. E ele vai dizer exatamente isso, lá no verso 16 do capítulo 10, está escrito sobre isso, né? João escreveu: tenho outras ovelhas que não estão nesse curral, devo trazê-las também, elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui, irmãos, aponta para a nossa grande missão: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Todos precisam conhecer Jesus, não é? O pessoal que mora na América, na África, na Europa, na Ásia, Oceania, todos precisam ouvir o Evangelho tem que ser anunciado para todos, porque todos precisam se arrepender dos pecados e aceitar Jesus como Salvador. Isso fica muito claro quando Jesus fala sobre a parábola da ovelha perdida, e Lucas registra isso no capítulo 15, não é? Jesus fala em aprisco, Jesus fala de 100 ovelhas, fala que uma se perdeu, ele deixa as 99 no aprisco e vai ao encontro da ovelha perdida. Mas assim, se você olhar sem prestar atenção, você vai falar: ele está falando do povo de Israel, mas não é, irmãos. Por quê? Lá no verso 1 e 2 de Lucas vai mostrar o contexto em que Jesus profere essas palavras, que era um contexto que ele estava sendo criticado. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Veja isso, irmãos. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Jesus estava sendo criticado porque dava atenção para o gentio, que para os judeus era escória, ímpios. O judeu não deveria se relacionar com o gentio, porque eles eram do povo de Deus, o povo santo e separado, e o gentio era imundo. A nossa fé em Cristo, irmãos, não deve nos afastar das pessoas, não deve criar barreiras e preconceitos. A fé cristã agrega, mas agregar e Deus querer salvar, Jesus querer salvar, não significa aceitar o pecado. Também isso é importante destacar.
há no meio evangélico várias lideranças seguindo um caminho perigoso de que venha do jeito que está e fique como está. Não. Venha do jeito que está, com seus problemas, com seus pecados, com as suas feridas, e deixa Deus te tratar, deixa Deus te curar, deixa Deus te mudar, porque isso é muito importante. A ovelha perdida eram todos os pecadores que precisavam de arrependimento e perdão dos seus pecados. Por isso que Jesus disse assim: da mesma forma, há mais alegria no céu por causa de um pecador perdido que se arrepende do que 99 justos que não precisam se arrepender. Os judeus não precisavam se arrepender, eles achavam, mas aqueles ímpios pecadores que Jesus estava comendo queriam ouvir Jesus e queriam mudar de vida e se arrepender. Então vamos aplicar esse segundo pensamento, olhando o relógio, porque aqui de manhã tem um horáriozinho certo, né? O arrependimento acontece em nossa conversão, mas também ao longo da vida cristã. Irmãos, a gente precisa ser sincero, muitas vezes consultar Deus, o nosso coração, e se houver problema, erro, pecado, confessar ao Senhor e se arrepender, isso é importante, né? E precisamos pregar o arrependimento sincero pelo Evangelho da salvação. O Evangelho é arrependimento, mudança de vida, louvado seja o nome do Senhor. Então, se arrependa e abandone a prática do pecado. Essa é a ordem de Jesus para todos nós. Para afindar, então, essa reflexão, vamos pensar, então, num terceiro ponto, uma terceira reflexão. O cuidado que devemos ter uns com os outros. Então, Davi como pastor, Deus e Jesus como pastor. Agora vamos pensar no cuidado. O que mais se destaca no relacionamento entre pastor e ovelha é o cuidado. Pedro diz aos presbíteros em sua epístola: assim peço-lhes que cuidem do rebanho de Deus que lhes confiou com disposição, e não com má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir. Cuidem do rebanho de Deus. Paulo escreve aos Gálatas e diz assim, Gálatas 6:2: ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. Outra versão fala as cargas, os fardos. O que é isso, irmãos? Isso é um ajudar o outro. O irmão está sofrendo, a gente se une com ele para ajudá-lo, para chorar junto, para socorrê-lo na angústia, levar os fardos uns dos outros. Isso é cuidar. Davi, em momento difícil da sua vida, no Salmo 51, quando ele pede perdão pelos seus pecados, ele vai dizer: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito firme, não me expulse da tua presença, nem retires o teu Espírito Santo da minha vida, restaura a minha alegria da salvação e torna-me disposto a obedecer, então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes. Ensinar é cuidar. Estudar sobre Davi, sobre Jesus, é ser confrontado com a responsabilidade de cuidar, de acolher. Não é assim nas nossas vidas, irmãos? Não é assim? Com certeza. Vamos pensar na família, por exemplo. Durante toda a vida, pai e mãe cuidam de seus filhos, né? Pequenininhos, vão crescendo, adolescência, pá. Uns casam, outros não casam, mas um dia acabam indo viver a sua vida e tocar a sua vida. É assim, um cuidado constante. Então eles casam e a gente, de uma certa forma, também continua cuidando, quando solicitado, ajuda. E depois vem os netos. Pastor? Vem os netos. E a gente continua ajudando, continua, de uma certa forma, cuidando. Né? Veja, não estou dizendo que nós temos a responsabilidade de educar, não é isso, mas é cuidar, tá? No geral. Depois ficamos velhos e esperamos ser acolhidos, cuidados pelos nossos filhos. É um círculo abençoador de Deus para as nossas vidas. Quem concorda, diga amém.
Mas vamos pensar na igreja, né? Existem ministérios e dons específicos na igreja. Eu vou ler só um versículo, 1 Coríntios 12, 28, que diz assim: Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm dom de cura, cada dom, né? Agora eu quero parar nesse. Os que ajudam os outros. Os que ajudam os outros. Depois tem o dom de liderança, falar línguas e assim vai. Numa versão mais tradicional, socorros, dom de socorro. Os que têm dom de prestar ajuda. Mas assim, eu não preciso só ter o dom para fazer ajuda, né, irmãos? Isso faz parte da vida cristã, mas veja que até tem um dom específico para isso. Que tal orarmos a Deus e pedir: Senhor, nos dá o dom de ajudar uns aos outros. Quando Jesus diz assim: portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando, etc. Ensine os novos discípulos a obedecer. Então, irmãos, fazer discípulo é ensinar, cuidar. E isso não é missão somente do pastor da igreja. Não é só a missão dele, irmãos, né? Lógico, o pastor que é chamado, é titular de uma igreja, ele tem uma grande, e a responsabilidade pesa mais sobre ele, mas não é só dele. Né? Eu, por exemplo, quero aplicar aqui, que ontem, no grupo de WhatsApp dos Homens de Deus, apareceu um bilhetinho ali, que o Léo colocou assim: não se esqueça, hoje tem célula. Né, Léo? Teve célula ontem aqui, pastor Gil? Teve célula. A célula é uma maneira, meus irmãos, nos dias de hoje, de se cuidar um dos outros. Lá no meu prédio tem uma menina, que faz parte de uma grande igreja, e cada sábado ela aluga o salão lá da igreja, e vem mais 6, 7 meninas ali, e ela se reúne, e ela está ministrando a palavra, está cuidando. Célula é importante. Então, nós temos que pensar que a missão que Deus dá para cada um de nós é cuidar uns dos outros. Digam amém, irmão. Cuidar um dos outros, cada um num nível diferente. O pastor tem um nível diferente de cuidado, mas o professor da criança, que cuida da criança e ensina a palavra de Deus, tem uma relação de cuidado com a criança. O líder de célula tem um cuidado com aqueles que estão aqui. O líder do louvor tem um cuidado com os músicos. Nós temos que pensar nisso, irmãos. A igreja precisa disso, e nós precisamos entender que a gente faz parte da engrenagem. Quando o pastor chamou aqui, né, 2 irmãs, dizendo: elas vão discipular as novas irmãs na palavra, isso é cuidado. Fui pastor 21 anos liderando uma igreja, e descobri algumas coisas. Vai aqui minha confissão, resumida, né, pastor? Não dá para... Primeiro, pastorear vidas é um desafio. Segundo, há pessoas que não querem ser pastoreadas. Elas se sentem autossuficientes para caminhar sozinha com Deus. Veja, irmãos, eu volto a falar, nós temos que ter uma relação pessoal com Deus. E se nessa caminhada a gente consegue caminhar bem, com equilíbrio, está tudo certo. Mas nós não podemos esquecer que Deus colocou pastores aqui para a gente buscar ajuda, buscar socorro, compartilhar nossa vida. E há pessoas que não se deixam ser pastoreadas. E terceira observação, que é óbvia, há pastores que não têm dom de pastorear. Não tem dom de pastorear. Tem o título, receberam o título, às vezes são bons administradores, bons professores, mas não sabem, não têm o dom de pastorear. Pastorear é um dom. Aplicar. O que Deus espera de nós? Vamos fechar, o tempo passou. Quando Jesus fala com Pedro, lá na última pescaria, antes de Jesus subir definitivamente para o Pai, ele perguntou: Pedro, você me ama 3 vezes? E Pedro disse: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E Jesus então deixou claro: alimente meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas. Alimente minhas ovelhas. É o cuidado. Jesus falou: Pedro, cuide. Alimente e esteja com eles. Então, não precisamos ser pastores para cuidar, basta ser cristão
e ter o amor de Jesus em nosso coração, findo com uma reportagem na televisão essa semana sobre o acolhimento de ucranianos chegando em Guarapuava, que é um lugar onde é forte a colônia ucraniana, e a igreja ucraniana cristã ali estava fazendo todo um processo junto com o governo para acolher essas vidas e eles tentarem recomeçar uma nova jornada. Acolhimento, cuidado. Essa é a nossa missão, irmãos. Ajudemos uns aos outros, ajudemos o nosso pastor. Não deixemos a carga só para ele. Ao mesmo tempo, eu digo para você, irmão, busque o seu pastor, fale com ele, abra o seu coração, porque ele está sempre intercedendo por nossas vidas para servirmos a Deus com alegria. Baixa a tua fronte. Pai, nós queremos te agradecer, louvar o teu nome por esta manhã. Abençoa o teu povo reunido neste lugar e todos aqueles que nos ouvirem online, posteriormente. Meu Deus, ajuda-nos. Senhor, Jesus, Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso mestre, Salvador das nossas vidas, mas o Senhor também tem nos dado dons, ministérios, missões importantes na terra. Então, que nesta manhã nós possamos sair daqui com essa consciência de cuidar de vidas, discipular pessoas. Então, Senhor, nos usa a todos nós nesse processo maravilhoso e abençoa a Tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. O pastor Roberto já fez a oração. E eu quero só concluir aqui, como igreja, como pastor, dizer para os irmãos que nós temos uma missão de ser uma igreja abençoadora. Amém? Essa é a nossa missão como igreja aqui nesse lugar. E aonde estamos, nas nossas atividades. Sabe, eu só queria, me tocou algo quando o pastor Roberto estava ministrando. Nós temos um sentimento de que não podemos ficar sozinhos. Precisamos de alguém. O pastor, ele está ali ministrando, pastoreando e cuidando, mas ele também precisa. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, viu? Todos nós precisamos desse pastor maravilhoso que é o Senhor Jesus. E também as pessoas que estão aí pela internet. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a sermos ministradores dessa graça maravilhosa. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém.